Bom, com o programa aberto mais uma vez, vamos criar então uma pasta de trabalho em branco. E a partir desse treinamento nós vamos então criar planilhas e salvá-las também, ok? Já que envolverá digitação, manipulação de dados, é importante que você salve seus trabalhos. Em outros treinamentos, eu vou passar para você algumas planilhas já prontas, ou pelo menos encaminhadas, para focarmos em determinadas ferramentas, em operações, sem ter a preocupação total com a digitação, ok? Mas isso será em outros treinamentos. Então vamos salvar esse arquivo, entrando aqui no menu Arquivo, Salvar como. Você pode salvar no local de sua preferência, no entanto eu recomendo que para facilitar o acesso você salve em documentos mesmo, tudo bem? Então cliquei aqui em procurar, o próprio programa já localizou minha pasta de documentos e eu vou dar o nome então para esse arquivo. Eu costumo salvar os arquivos do Excel didaticamente com uma numeração, só para facilitar o entendimento de que estamos fazendo uma sequência de aprendizado, ok? Portanto, esse é o arquivo número 01. Vou chamar de recursos gerais, já que veremos uma série de recursos previstos para esse treinamento. E vou manter as opções padrão. Então, arquivo número 1, recursos gerais, lembrando que a numeração é só uma sugestão. Coloque se você quiser. Legal, arquivo salvo. Uma maneira de verificar se isso realmente aconteceu é olhar no topo do programa, que aparece o nome do seu arquivo, e também no menu Arquivo, dentro da opção de Informações. O Excel também vai te mostrar, além do nome do arquivo, o local em que ele está salvo. Tudo bem? Se porventura você esqueceu de colocar o nome do arquivo, deixou o nome padrão, o Excel geralmente sugere o nome de pasta 1, pasta 2, que são nomes extremamente genéricos. Caso queira então modificar esse nome, primeiro feche o programa, ok? Completamente. E aí entrando lá na sua pasta de documentos, ou onde você salvou o arquivo, você consegue fazer o processo de renomear por aqui mesmo, clicando com o botão direito e escolhendo a opção renomear. Tudo bem? Aqui eu vou utilizar esse nome realmente, então vou dar 2 cliques em cima do arquivo Recursos Gerais para voltar a abrir o Excel. Vamos ver só. Maravilha, então vou maximizar o programa e estamos prontos para começar. A digitação dos dados na planilha é feita sempre por meio das células, ok? Então você inicialmente precisa clicar onde deseja colocar dados. Normalmente numa planilha do começo você inicia pela própria coluna A, na linha número 1. Antes de digitar alguma coisa que eu relembro a você, como vimos no treinamento anterior, deixe a planilha num tamanho que fique confortável para sua visualização. Aqui eu estou usando os atalhos Ctrl e a rodinha do mouse para conseguir ampliar, ou então usando os botões de mais ou menos para controlar isso também. Então vou deixar um pouquinho maior aqui para que você visualize bem. E vou fechar também, ou melhor, contrair o painel, a faixa de opções, dando 2 cliques aqui no página inicial. Assim consigo visualizar um pouco mais da planilha. Então indiquei onde eu quero fazer a digitação, nesse caso na célula A1, vou fazer a digitação da palavra Excel, ok? E note, eu saí digitando diretamente, eu não precisei aguardar o cursor aparecer, piscando, como aconteceria no Word, por exemplo. Você abre o Word, está com uma página em branco, o cursor já fica lá piscando, aguardando a digitação. No Excel não, no Excel você clica na célula e ela já está preparada para aceitar digitação. Então, digitando novamente a palavra Excel, enquanto eu estiver no modo de digitação, o cursor fica piscando ali dentro da célula, ok? E é importante você perceber também que enquanto esse modo estiver ativado, as ferramentas que aparecem aqui na faixa de opções, como por exemplo botões de alinhamento, formatação de valores, até mesmo recursos de formatação comuns, como negrito, itálico, todas elas ficam meio que acinzentadas, indicando que estão desativadas momentaneamente enquanto você estiver no modo de digitação.
Mas professor, como eu sei que estou no modo de digitação? Veja a célula. O cursor está lá dentro, piscando. Enquanto isso não for concluído, outras ferramentas ficam desativadas. É super comum e é super comum também cair nessa pegadinha, entre aspas, de se perder um pouco, né? Não entender que o programa desativa alguns recursos simplesmente porque você ainda está digitando nas células. Portanto, fique ligado neste detalhe, tá legal? Finalizei a digitação, vou dar um Enter e automaticamente o programa vai para a célula seguinte, a célula A2. Veja que após pressionar Enter, as ferramentas lá da faixa de opções voltaram a ficar com a sua coloração normal. Portanto, elas estão novamente disponíveis para utilização. Tudo bem? E aí você fez a digitação de qualquer coisa naquela célula e simplesmente quer mudar ou quer fazer algum tipo de correção no que está digitado. Então, um processo para isso, ou um dos processos para isso, pelo menos um dos mais simples, é você simplesmente voltar na célula, dar 2 cliques em cima dela em qualquer lugar e ao fazer isso abre-se novamente a digitação da célula. Portanto, o cursor estando ali dentro, piscando, você consegue usar as setinhas do teclado para movimentá-lo para a esquerda, para a direita. Ao fazer isso, nós conseguimos colocar então novos textos sem apagar o que já existia. Então, por exemplo, nesse caso eu quero colocar Microsoft Excel. Ok? Então eu não precisei apagar tudo, eu simplesmente entrei na célula clicando 2 vezes nela e levei o cursor até o ponto que eu queria. Eu levei usando o teclado. Claro que você pode ir diretamente com o mouse e clicar aonde deseja. Ok? A grande questão é que não precisa apagar tudo e fazer de novo, como acontece com muitas pessoas que estão iniciando no Excel. Tente fazer simplesmente uma correção. Ok? Finalizando a correção, você dá um Enter. A célula então agora passa a ter esse novo dado, né, essa nova informação. Um macete para você fazer operações semelhantes a essa é clicar em cima da célula e pressionar a tecla F2. Quando se pressiona o F2, também entra no modo de edição da célula. É a mesma coisa que clicar 2 vezes. E uma outra dica para fazer o mesmo processo de correção ou de redigitação é utilizar a própria barra de fórmula aqui do programa, já que ali você também consegue clicar, digitar coisas livremente. Ok? Eu particularmente prefiro fazer direto na célula, porque tem um espaço um pouco maior, para mim fica mais legível, mais compreensível de se fazer esse tipo de alteração. Tudo bem? Você percebeu também que, como agora ficou uma palavra com 2 nomes, né, um pedaço dela, né, o Excel nesse caso, acabou ultrapassando os limites da coluna A. Né? Então pegou ali um pedacinho da coluna B, embora não esteja na coluna B. Ele só dá essa impressão, mas ele continua digitado na célula A1. Tudo bem? Para ajustar o tamanho dessa coluna, depois que foi feita a digitação, ou seja, o cursor não pode estar dentro da célula piscando, você tem que dar um Enter para finalizar a digitação. Não estando no modo de digitação, você simplesmente vai levar seu mouse entre as 2 letras das colunas, coluna A e coluna B. Colocando o mouse ali em cima, vai aparecer uma espécie de setinha dupla. Vou tentar aqui desenhar para você compreender, apontando para os 2 lados, apontando para a direita e apontando para a esquerda. Então, aparecendo esse cursor diferenciado, você consegue clicar 2 vezes em cima daquela linha divisória e o Excel arrumará automaticamente para você a largura da coluna. Ok? Você pode também clicar e arrastar para a esquerda ou para a direita para mudar o tamanho manualmente. A vantagem dos 2 cliques é que esse ajuste é feito de forma automática. Ok? Quando se trata de números, o processo é idêntico. Então você vai clicar na célula em que deseja realizar a digitação. Se o seu teclado tem um teclado numérico, aquele teclado que fica à direita, né,
utilize ele, já que acaba sendo mais prático, os números estão mais próximos, os próprios sinais para as operações matemáticas também estão por ali. Caso contrário, use o teclado de cima mesmo, né, o teclado tradicional, né, de notebooks, e aí você digita o número que deseja, como por exemplo 2112. Ok? Então, digitei, dou um Enter. Repara que é um número milhar, eu não coloco o ponto para dar uma separação do milhar, isso é feito posteriormente com o auxílio de outras ferramentas. Então digite normalmente, dando um Enter, digitação finalizada e repara que o número fica alinhado à direita. Textos ficam alinhados à esquerda, por padrão no programa, números ficam alinhados à direita. Ok? Ao digitar dentro do programa, é importante que você perceba também os tipos de cursor que vão aparecendo ao longo da sua manipulação na planilha. Então, desde o primeiro treinamento, nós estamos utilizando muito mais um cursor que lembra, né, se você olhar com bastante atenção ali onde eu estou mexendo o mouse, ó, ele lembra um grande sinal de mais na cor branca com bordas pretas. Então ele tem um desenho mais ou menos parecido com esse aqui que eu estou fazendo, né, de uma forma improvisada aqui na tela. Então a gente chama esse cursor, carinhosamente, né, digamos assim, de cruzinha branca. Então é uma cruzinha que você está vendo na tela, na coloração branca. E quando você está vendo esse tipo de cursor, nós dizemos então que esta é a ferramenta de seleção, ok? Ou simplesmente seleção ou selecionar, ok? Ela é uma cruz branca, super nítida, só você passar o mouse em qualquer lugar aí dentro do Excel, qualquer lugar na planilha, né? Que essa cruzinha branca vai aparecer para você, tá legal? Então ela tem sido usada para clicar nas células, pode ser usada para clicar e selecionar várias células, arrastando o mouse ao longo da planilha. Nesse tipo de caso, é normal que a primeira célula, ou seja, aquela que você clicou, ela fique branca, indicando que foi ali que iniciamos a seleção. Então isso é super comum. Ok? E a dica aqui para evitar acidentes com outras ferramentas, que nós veremos nos próximos minutos, é sempre que se tratar de uma seleção, ou seja, cruzinha branca, procure clicar no meio da célula, ok? Então eu vou pegar ali o Microsoft Excel, eu vou clicar mais ou menos aqui, é o meio da célula. Isso vai evitar acidentes do tipo trocar de ferramenta. Então quando eu passo o mouse na borda da célula, troca-se de ferramenta, né? Ele vira uma cruzinha preta com setas nas pontas. Se a gente coloca no canto direito inferior da célula, troca de ferramenta de novo. Agora tem uma cruzinha preta, ok? Que a gente vai ver na sequência para que serve. Mas é uma seleção, procure sempre clicar no meio da célula. E por falar então em cruzinhas diferentes ou ferramentas diferentes, vamos justamente visualizar essa última, essa que parecia uma cruzinha preta, né? Então ela aparece sempre que você coloca o mouse, literalmente nesse trechinho aqui que eu estou sinalizando. Ó. Parece um quadradinho verde. Experimenta colocar o mouse ali dentro, você vai ver que aparecerá uma cruzinha preta bem no canto. Tudo bem? E ao aparecer essa ferramenta, se você clicar e segurar e puxar o mouse para outra direção, então veja só, eu estou clicando, segurando o meu botão esquerdo e agora eu vou puxar para baixo. Conforme eu vou fazendo isso, aquele texto ou número ele passa a ser repetido, como se fosse um copiar e colar. Então fiz isso com 2112, vou clicar no Microsoft Excel, levar o mouse no canto direito, clicar e segurar e puxar para baixo mais uma vez. Então veja, houve uma cópia desses dados. Nós acabamos de utilizar uma ferramenta chamada de preenchimento, que é, como você viu, uma cruz preta,
que só aparece quando você coloca o mouse bem no cantinho da célula direito, no cantinho direito e inferior. Tudo bem? Então, nesse modo, a ferramenta preenchimento ela serviu para fazer uma cópia desses dados, mas ela tem outros modos bem interessantes. Veja só, vamos na coluna C e colocar o nome do mês de janeiro. Em letras minúsculas ou maiúsculas, tanto faz, tudo bem? Só certifique-se de digitar o nome do mês corretamente. E já para evitar alguns acidentes, cuidado, não coloque um espaço no final da palavra, ok? Então termina exatamente na letra O, o cursor tem que ficar grudado nela. Se você botar um espacinho no final, que é um hábito que a gente tem até de outros programas, esse espaço vira um problema para o Excel no momento em que nós formos usar a ferramenta preenchimento. Tá legal? Então, janeiro, dei um Enter. E o contexto aqui é o seguinte, eu quero uma relação dos outros meses do ano. Ok? Quero que mostre fevereiro, quero que mostre março, abril e assim por diante. Mas sem ter que digitar todo mundo. Quero que o Excel faça esse trabalho para mim. Então você digitou janeiro, deu Enter, clica em cima da palavra janeiro para que ela fique selecionada, leva o mouse novamente lá para o cantinho direito da célula, até aparecer aquele sinalzinho de mais na cor preta, e aí clica e puxa para baixo. Conforme você for fazendo isso, os meses vão ser gerados. Na hora que você soltar o mouse vai acontecer essa operação de gerar os meses. E aí nós temos uma sequência prontinha, feita com pouquíssimo trabalho. Ok? Isso é bem legal, funciona muito bem com meses, funciona muito bem também com dia da semana. Então experimenta lá na coluna D, digita domingo. Clica novamente na palavra domingo e depois coloca o mouse no canto. Quando você clicar e puxar para baixo, olha lá a sequência de dias aparecendo também. Então, domingo, segunda-feira, terça e assim por diante até sábado. Novamente o texto ultrapassou os limites da célula, da coluna. Então você viu isso agora há pouco. É só levar o mouse ali entre as letras D e E, aparecendo uma setinha para cada lado, dá 2 cliques, o programa ajusta para você. Tá legal? Então fizemos aí sequências de meses, sequências de dias da semana. Podemos também fazer a sequência de datas. Então, próxima coluna, eu vou colocar ali 11 do 11 de do 9 de 2020, ok? Data de aniversário, então, do meu filho Bernardo. Mas coloque aí a data que você quiser, não precisa ser a data necessariamente corrente. Digita no formato dia/mês/ano, Enter, ok? E agora eu quero uma sequência a partir dessa data. Então eu quero dia 12, 13, 14 e assim por diante. Vou clicar em cima da data que foi digitada, mouse no canto, clica e puxa até a data que você deseja. Vou descer um pouquinho mais, até chegar no dia 24 de setembro, que inclusive é meu aniversário. Então fiz uma sequência bem extensa de datas, digitando apenas uma única e usando a ferramenta preenchimento. Tudo bem? Agora vamos repetir esse procedimento na próxima coluna. Então, novamente, a data do 11/9 de 2020, ou a data de sua preferência. Mais uma vez, pegando essa data, colocando o mouse no canto, e aí clicando e puxando até chegar no dia 24, no meu caso, ok? Então agora você tem duas colunas exatamente com as mesmas datas, mas fizemos isso para que eu possa te mostrar uma outra ferramenta bem bacana,
que vai aparecer assim que você soltar o seu mouse, assim que você terminar de fazer o preenchimento dessas datas. E essa ferramenta está aqui, indicada por esse botãozinho bem no canto. Passando o mouse em cima dela, você verá o nome. É a ferramenta Opções de Auto-Preenchimento. Mas, Tiago, não está aparecendo isso para mim. Esse botãozinho ele some depois de alguns segundos, alguns minutos. Então, se porventura não estiver aparecendo mais para você, faça a sequência novamente, do dia 11 até o dia 24, ou as datas que você colocou, e assim que você soltar o mouse, aí o botão voltará a aparecer. Tá legal? Clica nele e veja as opções que temos. O padrão, o que está selecionado, é o preencher série, ou seja, a sequência que nós acabamos de fazer. É uma série de dados, né? Mas outras opções interessantes que você pode experimentar ao longo dos próximos minutos estão aqui. Preencher dias da semana, preencher meses e preencher anos. Experimenta só. Vamos colocar o preencher dias da semana. Olha a diferença lá na coluna F. Então, do dia 11/9, ele pulou para o dia 14. Você consegue dizer por que isso aconteceu? Pensa bem, né? Então, dia 11/9 de 2020 foi uma sexta-feira. Ele pulou o sábado, dia 12, pulou domingo, dia 13 e começou a semana no dia 14. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Dia 19 e dia 20 foram pulados porque são sábado e domingo. Portanto, dias da semana ignora ou deixa de fora da relação de dados sábados e domingos. Ok? Cuidado que isso não significa que seja dias úteis, né? Pode ser que tenha um feriado, né, num determinado dia e esse dia caia no meio da semana. Nessa situação, esse recurso não se aplica, ele não resolve. Tá legal? Então são dias da semana, de segunda a sexta, mas isso não entra, não é caracterizado com feriados também não. Tá legal? Se for uma necessidade para você considerar feriados, aí é necessário trabalhar com funções de data. O Excel possui recursos para isso, mas isso é assunto para um outro tipo de treinamento, até mesmo uma outra trilha sobre o Excel um pouco mais avançado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, é só para uma sequência de datas simples mesmo, no máximo filtrando por dias da semana ou por meses, como eu estou mostrando agora. Então, acabei de trocar para meses. Esse é bem legal, talvez para aquele planejamento de parcelas mensais. Então, todo dia 11 de um determinado mês, você paga lá um boleto, uma parcela qualquer. Podemos deixar previsto com o preencher meses. E tem também o preencher anos. Então, imagina aí o caso de uma parcela anual, talvez de um financiamento imobiliário ou algo do tipo, né? Então, todo dia 11/9 de cada ano. Foi a opção que eu escolhi, preencher anos. Se quisermos voltar ao normal, é só voltar por preencher dias ou por preencher série, que era o que estava logo no começo da atividade. Tá legal? Deixe a opção que você quiser. Ainda nessa ideia de usar a ferramenta preenchimento, podemos também fazer contagens. Por exemplo, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10. Né? Imagina até que fosse o caso de um parcelamento, né? Então, parcela 1 de 10, parcela 2 de 10. Então, você pode digitar algo nesse sentido, como, por exemplo, 1 de 10, ali na próxima coluna, e aí clicar novamente no que foi digitado, mouse no canto e puxar. Vou puxando até chegar ao número 10, e olha lá como o Excel fez a sequência para você. Podemos também fazer sequências numéricas simples. Então, 1, 2, 3, 4, né? E assim por diante, ou 2, 4, 6, ou 5, 10, 15. Então, qualquer tipo de sequência numérica, o Excel também consegue fazer. A única pegadinha, entre aspas, é que você precisa colocar os dois primeiros valores para ele entender que será uma sequência. Tá legal? Então, nesse exemplo, eu digitei 1,
digitei 2. Agora eu vou selecionar os dois valores, mouse lá no canto mais uma vez, e aí vou clicar e puxar até onde eu quero. Então sempre precisa, no caso de uma sequência numérica, ter os dois primeiros valores digitados e os dois primeiros valores selecionados para que você consiga usar a ferramenta de preenchimento. Ok? Não precisa ser de 1 em 1, pode ser de 5 em 5, de 7 em 7, então não importa. Desde que você indique uma espécie de sequência, o programa vai respeitar numa boa e manter aquela sequência como previsto. Tudo bem? E antes de nós partirmos para uma outra planilha, para realizar então, além da digitação, cálculos, né, operações matemáticas básicas, deixa eu falar com você apenas sobre a terceira cruzinha que aparece aí, eventualmente no Excel. Então você já viu a seleção, que é uma cruz branca, a preenchimento, que é uma cruz preta, e tem uma outra, que é uma cruz preta com setas nas pontas, e é uma ferramenta que serve para fazer movimentação. Na prática ela funciona como se fosse uma tesoura, uma ferramenta de cortar, ok? E é ela que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para evitar alguns acidentes. Vamos ver como ela funciona. Então essa cruzinha preta com setas, ela sempre vai aparecer no momento que você, primeiro, clicar numa célula para selecioná-la e na sequência colocar a ferramenta, o cursor, em cima da borda da célula. Então quando você coloca o mouse literalmente aqui, ó, em cima da linha, né, qualquer uma das 4 linhas que estão envolvendo a célula, aparece um cursor mais ou menos parecido com isso aqui. Ele tem setas ou flechas em cada uma das suas 4 pontas. E isso então é a ferramenta mover ou movimentação. O cuidado que tem que tomar com ela é que se você clicar e arrastar para qualquer direção, a informação que estava naquela célula sai e vai para outra que você levou o mouse. Então repara só, eu estou clicando, puxando para cima, para o lado, para baixo. Eu estou recortando e colando em outro lugar. Então é uma ferramenta que pode ser bem útil. Se você digitou algo no lugar errado, não precisa apagar e digitar de novo no lugar certo. Você pode simplesmente clicar e arrastar até onde deseja. Então até esse ponto ela é bem útil, é bem tranquila de usar. O cuidado que a gente tem que tomar ao utilizá-la é no momento em que você for fazer essa ação de puxar para outro lugar, cuidado quando acontecer de puxar para cima de uma célula que já tem dados, como é o caso aqui da setembro. Então, de novo, ó, eu cliquei na bordinha verde com a ferramenta mover, vou puxar para o lado, vou puxar para baixo e vou puxar para cima da palavra setembro. Como tem dados ali na C9, né, onde está escrito setembro, na hora que eu soltar o mouse o Excel vai reclamar. Ele vai dar uma mensagem para mim. Olha só o que ele está falando. Já existem dados aqui. Deseja substituí-los? Então, se eu der um OK, o setembro vai ser deletado e no lugar dele vai o Microsoft Excel. Então, eu perdi o dado que estava ali. Assim como perderia uma fórmula, uma função. E é aí que mora o perigo de você apagar alguma coisa acidentalmente por usar de uma forma inadequada a ferramenta mover. Ok? Minha dica é que, se acontecer isso, se você perceber na hora, já dá um desfazer ou Ctrl Z para que volte ao normal. Agora, se você fez isso, né, você substituiu com a ferramenta mover, deu OK, salvou a planilha, fechou, no dia seguinte abriu ela de novo, não dá mais para desfazer. A ação de desfazer tem que ser exatamente naquele momento em que você cometeu o erro e percebeu. Tá legal? Lembrando que o desfazer também tem um atalho, que é o Ctrl e a letra Z. Ok?
Bom, vimos então formas de digitação, formas de correção do que foi digitado e principalmente fizemos vários exemplos utilizando a ferramenta preenchimento, ok? Ferramenta que nós vamos seguir utilizando em outros momentos dos treinamentos também. E vamos em frente então para outros exemplos. Então, até o momento vimos essas formas de digitação, né, e recursos relacionados ao preenchimento. Isso tudo na planilha número 1, que é a planilha que vem por padrão na sua pasta de trabalho. Vamos criar uma segunda planilha, aqui mesmo. Portanto, dá um clique no sinalzinho de mais, ali na parte de baixo do programa, para criar uma nova planilha. Aproveite também para trocar o nome da primeira planilha. Então, planilha 1, planilha 2 não são bons nomes, né? Não são significativos. Então, clica 2 vezes na palavra planilha 1. Vamos trocar ali para algo como digitação e preenchimento, que foram os principais assuntos que trabalhamos nessa planilha número 1. Então, aumentando mais aqui para que você veja, eu cliquei 2 vezes e depois digitei. Tudo bem? E na planilha 2, nós vamos trabalhar com fórmulas e operações. Então, aproveita ali para já trocar o nome dela também, fórmulas e operações. E aí, reforçando o que eu comentei no início da apresentação do treinamento, nós não vamos usar aqui funções, nós vamos trabalhar com a parte matemática do Excel, aprendendo a criar fórmulas. E para isso precisamos de alguns dados para trazer um contexto para essa planilha, né? Para dar maior significado ao nosso processo de aprendizagem. E aí o contexto é o seguinte, nós vamos ter uma planilha com alguns produtos, a quantidade desses produtos e o preço unitário desses produtos. Então pensa talvez num controle de estoque, numa loja, né, que tem alguns produtos, uma quantidade em estoque, um preço para cada um deles, ok? Vai ter algumas coisinhas a mais em relação a assuntos, né, mas vamos começar com esses 3 primeiros títulos. E aí eu digitei cada um numa coluna, além de acertar o tamanho aqui, clicando 2 vezes entre as letras. Para não ficar um exemplo muito extenso, vamos colocar apenas 3 produtos: camiseta, calça e sapato. Vamos colocar uma quantidade para cada um. Então, camisetas são 10, calças são 5, sapatos são 3 pares. E vamos colocar um preço também. Por enquanto, não se preocupe em mostrar como se fosse dinheiro, ok? Então não precisa ter R cifrão, não precisa ter nenhuma formatação nesse momento. Vamos colocar só o valor mesmo. Então aqui a camiseta é como se custasse R$40 cada camiseta, a calça 80 e o sapato 120. Então, repito a você, por enquanto não se preocupe com dinheiro, com mostrar reais, mostrar centavos, ok? Digita só os números conforme está aqui na transmissão. E aí, descendo um pouquinho mais, na linha número 6, nós vamos colocar total. E lá na coluna E, então eu vou pular ali uma coluna só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, pulei a coluna D, deixei mais estreita, e na coluna E eu vou colocar também valor total. E aí, qual é a diferença aqui nesses contextos, né? A ideia é que na linha número 6, na frente da palavra total, nós vamos fazer a soma das quantidades dos produtos. Então, o 10 mais o 5 mais o 3. E a mesma coisa aqui no preço unitário. Eu vou somar os preços unitários dos produtos e trazer o resultado ali onde eu estou sinalizando com X. Ok? Faremos mais ou menos a mesma coisa aqui no valor total. Só que ali não vai ser uma soma dos valores. Ali será a quantidade vezes o preço unitário.
Então, se cada camisa custa R$ 40, quanto que custará 10 camisas? É essa a conta que a gente vai fazer. Na prática, estamos falando de duas operações. A operação de adição, para conseguir calcular o total da quantidade, o total do preço unitário, e a operação de multiplicação, para calcular então quanto que é a quantidade vezes o preço unitário. Ok? Vamos lá então, vamos fazer. Começando então pelo total aqui embaixo, e aí eu reforço a você que nessa atividade nós não vamos trabalhar com funções do Excel. Se você vem do Excel já faz um tempinho, já está acostumado com programas, você conhece com certeza uma função chamada soma, mas a ideia aqui é a gente fazer na matemática mesmo pura, para entender como se faz uma fórmula. E uma fórmula sempre começa primeiro identificando onde você quer que o resultado apareça, portanto, clica ali do lado da palavra total, e em segundo lugar, colocando o sinal de igual. Ao colocar o sinal de igual na célula, o Excel agora sabe que você vai fazer algum tipo de processamento, algum tipo de fórmula, algum tipo de função. E aí eu vou pegar os valores que eu quero fazer a somatória. Vou clicar em cima do número 10, uma vez, e olha lá o que aparece na célula. B2. Ok? Então, coluna B, que está aqui em cima, né? Está fora da tela, mas está ali acima da palavra quantidade. Na linha 2 é justamente onde está o número 10. Você se lembra como é que a gente chama isso? Esse B2 tem um nome, né? Você se lembra? Pode ser referência ou endereço. Então, na prática, a gente não está pegando o 10. O 10 é um valor que talvez seja até momentâneo. Nesse momento é 10. O que a gente está pegando para valer é a célula, é o endereço, é a referência. Algo que eu falei bastante com você no treinamento anterior, que foi bem curtinho, mas era importante para a gente entender o que está acontecendo nesse exato momento. Ok? Tem mais dois valores para somar, então vou colocar o sinal de mais e vou clicar no próximo valor, que é o B3. Está faltando mais um. Eu vou colocar o sinal de mais outra vez e vou pegar o terceiro valor, clicando em cima dele. É o B4. Ok? Confere brevemente, vê se parece tudo ok, parecido com o que eu estou mostrando aqui na transmissão, né? Estando tudo ok, você pode dar um Enter e está lá os 18 de resultado, que é a quantidade da camisa, 10, mais 5 da calça, 15, mais 3 do sapato, 18. Para a gente ver se isso está funcionando direitinho, troca a quantidade ali da calça de 5, troca para 6. Ok? Então é só clicar em cima do número 5 e digita direto o número 6. Não precisa apagar e digitar de novo. Digite diretamente. Dá um Enter. Olha lá o total agora com 19. Então, sinal que a fórmula funcionou corretamente. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no preço unitário. Então, do lado do 19, igual, pego o número 40, que é o primeiro preço unitário, mais clica no 80, que é o segundo, mais clica no 120, que é o terceiro, e olha lá de novo os endereços, as referências. C2 mais C3 mais C4. Estando tudo ok, pressiono Enter, temos lá o 240. Ok? Deixa eu só salvar aqui para não esquecer, de vez em quando vá salvando também na sua planilha. E vamos lá para o valor total. Então, o valor total será a quantidade vezes o preço unitário. Ok? É fórmula também. Portanto, sinal de igual onde queremos que o resultado apareça.
você vai clicar em cima da quantidade da camiseta, que é 10, vezes, usando o sinal de asterisco aí no seu teclado, isso é o símbolo de multiplicação na informática, e aí clica no 10, que é o preço unitário da camisa. Então, traduzindo, B2 vezes C2, 10 vezes 40. Estando tudo ok, Enter, temos os 400. 10 vezes 40, 400. Para calça e para sapato, a operação é exatamente a mesma. A gente vai dar um igual, pega a quantidade da calça, multiplica pelo preço unitário, B3 vezes C3. Para sapato é exatamente a mesma coisa, só que aí eu vou trazer um macete para você, ok? Então vamos lá. Se a gente já percebeu que as células seguintes, as células para baixo, vão utilizar a mesma fórmula, ou praticamente a mesma fórmula, nós podemos usar aqui também a ferramenta de preenchimento. Nós podemos colocar o mouse aqui no cantinho e puxar para baixo, nessa direção no caso, né? Olha só, mouse no canto, vou clicar e puxar para baixo. Prontinho. Ele fez os 3 vezes 120, 360. Poderíamos ter feito isso até mesmo já a partir da primeira fórmula. Clicando no 400, mouse no canto e puxando para baixo. Mesmo resultado. Poderíamos ter feito também aqui no total de cada coluna. Então, olha só. Deletei o 240. Clico no 19, que foi a soma desses três valores. Ponho o mouse no canto e puxo para o lado. Olha que belezinha, funcionando do mesmo jeito. Então essa mágica, entre aspas, que o Excel está fazendo, nada mais é do que reaproveitar as fórmulas, fazendo apenas a modificação do que é necessário. No caso aqui do valor total, o que foi modificado foi o número da linha, que na camiseta era a linha 2, na calça, linha 3, e no sapato, linha 4. Mas quem fez essa alteração foi o próprio Excel na hora que você clicou e usou o preenchimento. Aqui no total, mesma ideia. A quantidade ela foi feita com a fórmula B2 mais B3 mais B4. Era a coluna B, linhas diferentes. Mesma coluna, linhas diferentes. A preço unitário, total do preço unitário, só mudou o número das linhas. A referência das letras foi a mesma. Por isso que nós conseguimos então reaproveitar. Tá legal? Se você está começando agora com o Excel, eu acho que até vale a pena fazer um por um algumas vezes para ir treinando. Mas depois de um tempo, se você já entendeu a lógica, sempre analisa se a planilha tem essas características em comum de fórmulas, de resultados. E se tiver, provavelmente você pode usar a ferramenta preenchimento. Tá legal? Mas vamos em frente, vamos fazer mais algumas operações. Então, pula aqui a coluna F e deixa ela um pouquinho mais estreita também. E lá na coluna G coloca desconto. Então vamos supor que cada um desses produtos vai ter um desconto de tantos reais. Por exemplo, camiseta vai ter um desconto de R$ 25. A calça vai ter um desconto de R$ 30. E o sapato vai ter um desconto de R$ 10. Ok? Nesse momento, não se preocupa em apresentar isso aqui em reais, com símbolo de R cifrão, ok? Isso vem em outro momento. Digita só os números mesmo. E aí, na coluna H, eu quero descobrir, então, o valor com o desconto. Então, se o total aqui ficou 400, né? Quanto que vai ficar com um desconto de R$ 25? Se deu
480, quanto que vai ficar menos R$ 30 de desconto, né? Então, acho que você já entendeu aqui que a gente precisa de uma fórmula de subtração, uma conta de menos. Começa do mesmo jeito, clicando onde você quer que saia o resultado, sinal de igual, e aí vamos pegar os valores. Portanto, clica no valor total da camiseta, 400, célula E2, menos, clica no 25, que é o desconto ali da camiseta, né? Então, célula G2. Dá um Enter depois disso. Então, 400 menos 25, 375. Ok? Se você já entendeu a lógica, e ela é exatamente a mesma para os demais, ou seja, para a calça e para o sapato, podemos clicar no resultado dos 375, botar o mouse no canto e puxar para baixo para o Excel fazer o resto para você. Ok? Então, simples assim, né? Vamos lá, vamos fazer outra operação. E para isso, vamos para a próxima coluna. Então, pula aqui a coluna I, e na coluna J, o contexto agora é parcelamento. Então, vamos imaginar que esse valor com desconto, 375, né, ele será pago de forma parcelada. Então, ele será pago em 10 parcelas. O 450 será pago em 6 parcelas. E o 350 em 20 parcelas. Ok? Portanto, aqui na coluna seguinte, coluna K, eu quero saber o valor de cada parcela. É uma conta de divisão. Ok? Então, igual, no local em que a gente quer o resultado. Vamos clicar no primeiro, 375. Procura aí no seu teclado a barra. Cuidado, porque é a barra, não é a barra invertida. Ok? Olha bem para a minha tela agora. Ó. Essa é a barra invertida, não é essa que nós vamos usar. É a barra normal, digamos assim, né? É a barra que deve estar pertinho lá do multiplicação, lá no seu teclado numérico. Tudo bem? E aí vamos multiplicar pelo parcelamento, que nesse caso aqui é o 10, é o que está no endereço J2. Vou dar um Enter. Então, está lá, 10 parcelas de 37,5, né? Um parcelamento sem juros. Mesma coisa aqui para os demais, nós podemos clicar no resultado do 37,5, mouse no canto e puxar para baixo, para ver ali o parcelamento dos outros valores. Então, 450 dividido por 6, 75, 350 dividido por 20, 17,5. Ok? E para encerrar essa parte de fórmulas e operações matemáticas básicas, vamos voltar aqui para o comecinho da planilha, logo depois do total, e acrescentar média. Ou seja, vamos fazer uma operação utilizando o conceito de média aritmética. O objetivo aqui é descobrir qual a quantidade média que nós temos em relação aos produtos. Já sabemos que o total é 19, mas em média são quantos produtos que o meu sistema, né, fictício possui. E a mesma coisa para o preço unitário. Então, em média, quanto que custa cada produto? Esse é o contexto, ok? Então, de novo, para você que já conhece o Excel, já trabalha com o programa, com certeza você conhece uma função chamada média, que faz isso rapidamente. Mas o objetivo aqui é fazer na unha, fazer na matemática, até para a gente aproveitar e relembrar um conceito matemático bem antigo e bem importante. Então, vamos aqui abaixo do número 19, tirar a média das quantidades. E o cálculo da média, se bem me lembro na matemática, ele envolve pegar os valores que queremos tirar a média e somá-los. Portanto, eu vou somar o 10 com 6 com 3, B2 mais B3 mais B4 e dividir
pela quantidade de valores, que nesse caso é 3, ok? Então, fazendo aqui mais uma vez e até um pouco maior para você enxergar melhor, igual, vou somar o 10 com 6 com 3, então B2 mais B3 mais B4, e vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho, nesse caso, 3 valores, ok? Vamos dar um Enter para ver o resultado, e deu média 17. Será que está correto isso? Vamos tirar a prova usando a calculadora aqui do próprio Windows. Então, calculadora, ou faça de cabeça, né, se você preferir, for bom de matemática, mas vamos lá na calculadora. Então, vou pegar o 10 mais o 6 mais o 3, isso deu 19, e vou dividir por 3, já que é a quantidade de números. E na calculadora deu 6,3333 e por aí vai. Um resultado totalmente diferente do que saiu aqui no Excel. Quem será que está certo, né? E quem está certo é a calculadora, ok? O Excel errou, no caso eu errei, né? Porque como se trata de uma fórmula com duas operações, vamos clicar aqui no 17 para rever isso. Então são duas operações, eu tenho soma, sinal de mais, e tenho divisão. Matematicamente, o que o Excel está fazendo primeiro é a divisão. Então ele pega o 3, divide por 3, isso dá 1, ok? Depois ele soma esse 1 com 6, dá 7. Depois ele soma esse 7 com 10, portanto dá 17. Então, matematicamente, ele está fazendo o cálculo, mas esse cálculo não é média, ok? Para que ele faça primeiro a soma e depois a divisão, eu preciso colocar os valores que serão somados entre parênteses. Olha só, eu abri parênteses e fechei os parênteses ao redor dos valores que serão primeiro somados. Só depois disso é que eu divido por 3. Então, vou dar um Enter e agora sim, mesmo resultado da calculadora, ok? Portanto, nesse tipo de situação em que você precisa montar uma fórmula com mais de uma operação, seja subtração, multiplicação, divisão ou adição, fique atento à precedência matemática, que desde a sua época da escola já existia, muito antes disso existia e continua existindo, inclusive dentro do mundo do Excel, ok? O Excel tem centenas de funções, talvez até milhares de funções para a maior parte do que você imaginar na sua vida, mas talvez o Excel não tenha uma função pronta para um determinado problema que você venha a enfrentar. E aí criar uma fórmula manualmente, entendendo esse processo de utilizar células, endereços, sinais, parênteses para determinar ordens diferentes, é algo extremamente importante para você, usuário do Excel. Ok? Bom, então é isso. Chegamos ao final desse treinamento sobre digitação, recursos de preenchimento, mover, fórmulas, um pouquinho de matemática, ok? Fizemos aí uma planilha que simula um pouco desse processo de controle de produtos, de estoque, né? Ainda sem qualquer formatação. Sei que você deve estar bem aí ansioso para colocar como moeda, colocar bordas, cores, mas o objetivo aqui era realmente a digitação e as fórmulas, por isso que eu vou segurar um pouquinho antes de falar sobre esses outros recursos, ok? E eu espero que tenha sido útil, então, esse treinamento a respeito desses assuntos. Se necessário, volte e reveja, já que a partir de agora este será um pré-requisito importantíssimo para todos os próximos treinamentos da trilha de Excel. Tá legal? Então é isso. Obrigado, um abraço e até breve.